Nesse assunto de métodos indiretos de avaliação nutricional, nós tínhamos parado, né, falado de algumas formas, pelo DEXA, né, a tomografia computadorizada, a pesagem hidrostática, né, mas não falamos todos os métodos ainda. Hoje vamos falar da pletismografia, olha que nome, né, complicadinho aí, diferente. Ele é bem utilizado, na verdade é um método mais recente para avaliação de composição corporal, até já passou no Fantástico uns anos atrás, na época do Ronaldinho, daquele Medida Certa, que eles faziam avaliação com alguns, né, acompanhamento com algumas personalidades para emagrecer e tal, né? Então ele é um pouco mais recente e é bem confiável para análise de composição corporal. Então esse método, ele se baseia na lei de física, né, a lei de Bowie, que fala do deslocamento de ar, tá? Então aqui ele tem uma câmara de vidro. Então parece assim como se fosse uma pequena nave espacial isolada ali. Então a pessoa fica ali com o mínimo de roupa possível em condições conhecidas, em condições isotérmicas, tá? Então ali, como é o deslocamento de ar, é pelo volume que a pessoa ocupa naquela câmara, tá? Então a lei de Bowie, ela tem como princípio de deslocamento de ar, né, P1V1 igual a P2V2, né? Vocês achavam que vocês não iam usar isso para nada, né, no ensino fundamental. Então, se conhece aqui, né, a variação de volume e pressão, né, dentro dessa câmara, tá? E sabe-se que elas variam em proporções inversas, tá? Então, a pessoa, como é que vai saber isso, né? Só porque ela está sentada ali dentro de uma câmara de vidro? Não, tem um sistema respiratório acoplado, do lado de fora tem um computador, e aqui, ó, eu vou mostrar, e aqui, ó, a fórmula, né, P1V1 igual P2V2, e eles vão variar na proporção inversa, né, o peso e o volume, tá? E vai descobrir, então, o volume de ar ali dentro, tá? Peso não, desculpa, pressão, né? Pressão e volume. Tô falando errado. É pressão e volume do ambiente igual do indivíduo, tá? Então aqui, ó, que já tem aqui, por isso que ele precisa ser dentro do pletismógrafo, né? A câmara de pletismografia ou pletismógrafica, porque aqui já se conhece a pressão aqui dentro, o volume de ar aqui dentro, tá? É tudo já conhecido e analisado, né? Então é um método super caro, obviamente, ter um equipamento desse, né? E também ter o software, ter pessoas treinadas, tá? Porém, né, então exige uma mão de obra mais especializada. Você pode fazer com todas as faixas etárias, ele é bem seguro e simples, a pessoa não sente nada, ela fica só sentada aqui e fica com um tubo ali, né, no respiratório, para poder fazer esse cálculo no computador, tá? Então aqui, ó, que eu falei, para saber o volume, inclusive o volume de ar, né, de dentro dos pulmões, tá? Então por isso ele fica com isso aqui dentro na boca, né, para fazer essa análise, tá? Então a pessoa fica sentada aqui com roupa de banho, né? Então sem adorno, sem nada que vá mexer, né, alterar o volume, né, que a pessoa está ocupando aqui dentro, tá? Então é calibrado e a pessoa fecha, né? Aqui, ó, esse é o mais antigo. Tá vendo aqui? Então tem tá acoplado no nariz e na boca, e aqui faz a leitura no computador, ó. Então ele é bem interessante, mas a gente não utiliza muito na nossa prática, né? Por razões óbvias, isso é um equipamento extremamente caro, é realmente para pesquisa, tá? Para fins de ciência. Outro método é a espectrometria, que aqui também é um método indireto, né? E através, né, de conhecimento aqui, né, ele se baseia pela determinação de potássio existente no nosso corpo, que é um valor padrão, assim, um valor conhecido já, tá? Então, na verdade, o nome dele completo é espectrometria de raios gama,
E a gente já sabe, né, já é um conhecimento da ciência que grande parte do potássio orgânico ele está na forma de íons potássio, tá? Aqui, ó, no K mais aqui, tá bom? E tem proporções constantes desse isótopo radioativo aqui, que é esse potássio 40, tá? Então, esse isótopo emite raios gamas que podem ser detectados em alguns contadores específicos. Claro, também vai precisar de um equipamento, né? E esses valores aqui de constantes que a gente já sabe, que já tem esse conhecimento, de mulheres e homens, 60 milimols por quilo e 66 milimol por quilo para homem, tá bom? Então, isso é a quantidade correspondente do potássio. Então, como que se vai achar, né, a massa livre de gordura? A massa total menos a massa correspondente de potássio corporal, tá? Então, aí vai achar a massa livre de gordura. A gente consegue fazer isso por uma estimativa, tá? Então, quando a gente conhece a quantidade de potássio corporal, eu consigo estimar a massa livre, né, de gordura, fat free mass, né, só para relembrar, e com isso eu vou saber quanto que eu tenho então de gordura, porque lembra que o peso ele vai ter todos os componentes. Eu sei o peso do indivíduo, vamos supor 70 quilos, e ele tem de massa livre de gordura 40, né? Então eu sei quanto que ele vai ter de gordura, ok? Então, vamos agora para os métodos duplamente indiretos. Então, aqui é muito mais aplicável na nossa prática, tá? Eles são também, né, de uso do nutricionista, mas muito mais relevante para a nossa prática, tá? Então ele é aqui chamado de duplamente indireto, porque não vai ter é só, né, é uma estimativa de peso, é uma estimativa de peso não, de gordura, de massa livre de gordura, mas é um método bem confiável também. Então, vamos para o primeiro método, que é a bioimpedância ou impedância bioelétrica, que é através de uma passagem de microcorrente elétrica nos componentes corporais, o indivíduo não sente nada, tá? Não tem uma sensação de choque, não, tá? Então, essa corrente ela é influenciada pela resistência e reactância dos tecidos, ou seja, nós temos tecidos que vão conduzir melhor a corrente elétrica, que tem mais condução de corrente elétrica, e temos tecidos que têm uma capacidade de isolamento, que tem menor, né? Passa menos a corrente ali, tem mais capacidade de isolamento, ou seja, a gordura, né? Onde eu tenho maior quantidade de músculo e água, eu tenho mais, né? Passa mais facilmente a corrente elétrica. O exemplo que eu sempre dou é que pisar, né, na água, tá com o pé molhado na água e você tomar um choque. Agora, se você tiver com chinelo de borracha, assim, tipo uma havaiana, né, ele teve o quê? Você teve uma resistência, tá? Então, tecidos com mais gordura são mais resistentes a essa corrente elétrica. E tecidos com mais água e eletrólito são mais condutivos, a corrente elétrica passa facilmente. Então, sabendo desse conhecimento, dessa diferença, né, de condutibilidade entre os tecidos, a bioimpedância ela vai atravessar todo o seu corpo, né, bem rapidinho, passa ali a microcorrente elétrica, né, de uma amperagem bem pequena, e vai fazer essa leitura, tá? Então também vai mostrar isso num software. Então, só para voltar aqui, né, que os tecidos ricos em água são os músculos, né? Eu esqueci de dar exemplo aqui. O sangue, os músculos, as vísceras, tá? Então, eles passam ali, são altamente condutivos, tá bom? Porque tem menos gordura. E aonde eu tenho mais gordura, né? E os ossos e também espaços com ar, né? Como o pulmão, aí eles são altamente resistentes à condutibilidade, tá bom? Então, como que é feito? São 4 eletrodos, né? 2 emissores e 2 receptores dessa condução elétrica aí. Então, 2
em cada extremidade, 2 nas mãos, 2 nos pés, tá? Então a pessoa fica deitada com a barriga para cima, de decúbito dorsal, sem nenhum adorno, nada de metal também que possa interferir nessa emissão. E os emissores são distalmente, né, separados, então da mão e do pé. Se utiliza no terceiro dedo, tá? Que é o terceiro metatarso do pé e da mão, tá? Então o dedo ali do meio. Os receptores estão sempre, né, do lado direito, tá? É uma convenção, né, já que se utilizar isso sempre pelo lado direito das pessoas, tá? Então a pessoa fica deitada para distribuir melhor essa água corporal também, fica ali em repouso 1, 2 minutinhos, até enquanto a pessoa vai colando os eletrodos também, ela já vai ficando ali parada por esses minutinhos. E aí vai se admitir que a massa livre de gordura, grande parte da nossa massa livre de gordura é água e eletrólitos, né? Nós já sabemos disso, que é também essa água que é responsável pela condutibilidade dessa corrente elétrica. Então aí eu consigo estimar a massa livre de gordura, eu sei o peso corporal do indivíduo, porque isso eu posso pesar ali na hora, aí eu vou achar a massa de gordura, entendeu? Então, a massa livre de gordura, ela tem bastante água, né? E elétrons. Já falamos que no indivíduo adulto é em torno de 73%, certo? Então, por isso que ela é responsável por essa condutibilidade dessa corrente, tá? Então, aí eu consigo estimar a massa livre de gordura, o fat free mass, e aí eu já sei o peso do indivíduo, que eu já pesei ele antes, eu já sei a altura, eu já sei o IMC, já sei tudo. Então, aí eu consigo achar, então, eu consigo descobrir o quanto ele tem de massa gorda. Mas não é tão simples, não basta deitar e colar o eletrodo, não. Precisa ter umas recomendações para essa bioimpedância ser realmente efetiva, porque senão vai ter interferência de líquidos corporais, né? Até conteúdo gástrico, tá? Então a pessoa deve evitar tomar diuréticos. Eu tenho um pouco de receio de pedir para ficar tanto tempo sem diurético, 7 dias é o recomendado pelo equipamento, mas eu na prática não peço, porque isso pode dar alteração, né, para os hipertensos da vida, e então a pessoa pode ter um pico hipertensivo, então eu não arrisco, tá? Essa parte aqui realmente eu peço eu não faço. Mas o jejum e o restante sim. Então a pessoa tem que estar sem ingerir líquidos, né? Jejum até de água, sem comer por pelo menos 4 horas. 5 horas seria o ideal. Evitar bebida alcoólica e cafeína, então principalmente aí na véspera, pelo menos da avaliação, né? Mas 48 horas é o tempo necessário para a pessoa não ter uma retenção de líquido maior também. Não pode ter feito exercício no dia da avaliação, então 24 horas pelo menos. Fazer xixi antes da avaliação, ter 30 minutos, e ficar ali em repouso um pouquinho, né, como eu falei, até ter esse equilíbrio da água corporal, tá? Então, a outra importância também é que nas mulheres também não pode estar em período menstrual, né? Também tem uma retenção de líquido, uma retenção hídrica bem considerável, né? Então, normalmente, 2 dias antes de menstruar ou estando menstruada, é bom evitar e remarcar essa avaliação, tá? Então, aqui, como eu falei, tem o vermelho e o preto, né? Então, porque vai ter um que é emissor e o outro que é o receptor, tá? Então, a gente coloca o indivíduo deitado, aqui só para mostrar, né? Sempre do lado direito, na altura do terceiro metatarso, ó, tá? O terceiro dedo. E vai estar acoplado com o equipamento, que é a bioimpedância, aqui logo do lado, que aqui vai fazer a leitura e pode até imprimir, né? Pode até entregar isso para o paciente, ou você anotar no seu computador, isso pode já estar até ter um software direto com o seu programa de computador, tá? Então, ele é bem confiável, tá? Então, aqui, ó, como que acontece, né? Os eletrodos na parte superior e eletrodos na parte, né, inferior do corpo, tá? Então, esse eletrodo de recepção, que é o vermelho, e o eletrodo de transmissão da corrente elétrica, que é o preto, tá bom? Então, você tem uma boa ideia, né, dessa corrente aqui. A pessoa tem que estar descalça, tá, gente? Não pode estar
de meia também, tá bom? Que vai atrapalhar essa leitura. Então, o cuidado, né, é que os pés, o indivíduo tem que estar um pouco afastado, essa área não condutora, afastado de 50 centímetros do aparelho, né, não pode estar muito próximo, as pernas afastadas uma da outra, e sem os dois sapatos, assim, de preferência. É um método seguro, não é invasivo, a pessoa não sente nada, então não tem um furo o dedo, não é pérfuro cortante, nada disso. É bem prático e o custo é bem menor quando a gente compara aos equipamentos que nós falamos dos métodos indiretos, né? Então, uma bioimpedância é em torno de uns R$ 7.000 por aí, mas a gente está falando de equipamentos de ultrassonografia, né, pletismografia, que a gente está falando aí mais de 30 mil, 50 mil reais. Então, nem tenho ideia, né, quanto pode chegar um aparelho de ressonância, por exemplo, tá? Então, lógico que a bioimpedância é até um custo razoável, né, e considerável até para a prática do nutricionista, sim, porque isso você vai usar por muito tempo. Depois você só vai ter que repor o número as borrachinhas ali dos eletrodos, né? Que essa parte aqui você vai ter que repor, mas o equipamento tem bastante também. Então aqui, né, também existem equações de predição de massa, né, para achar massa de gordura. Vocês vão ver isso melhor em nutrição esportiva, né? Então você coloca aqui, acha a massa livre de gordura de acordo com a faixa etária. Existem vários protocolos, eu estou mostrando só 2 protocolos aqui, e você substitui aqui os valores, né? Então pela estatura, o Hzinho aqui, estatura ao quadrado, o peso, o valor que você viu na resistência e na reactância, tá? E aí você consegue achar a massa livre de gordura. Então, quando fizer a leitura ali, ele vai dizer resistência tanto, reactância tanto, entendeu? Então, você consegue colocar no seu programinha, né? Dependendo da faixa etária do programa, do protocolo que você está utilizando. E tem algumas que já dá direto, calculado, porque eles já usam, já tem no programa do próprio bioimpedância algumas dessas fórmulas, né? Como o protocolo aí, tá? Aqui é outro tipo de bioimpedância, só que esse aqui não é tão, né, específico quanto aquele que eu mostrei deitado, que é o padrão ouro de bioimpedância. Esse aqui parece uma balança e você coloca só alguns dados da pessoa aqui. Aqui estão os eletrodos, né? A pessoa fica em pé nessa parte aqui, mais prateadinha. Ela também não sente nada. Essa aqui é da Tanita. Ela é também dá um valor bem próximo daquela horizontal que eu mostrei, tá? Mas para indivíduos que têm muita gordura na parte femoral, glúteo femoral, ela às vezes pode superestimar um pouco, tá? Porque ela vai fazer uma leitura maior dos membros inferiores. Já aqui, que é tipo um volante, né? A pessoa segura e aqui tem os eletrodos, ó. A pessoa pode ter uma hiperestimativa se ela tiver muita gordura abdominal, por exemplo, tá? Mas esse aqui é bacana também, para cadeirantes é interessante, sabe? Para pessoas que não podem ficar em pé, não podem andar e tal, também é interessante. Não é, os valores são próximos. Esse aqui é bem mais barato, não chega nem a R$ 500. Essa daqui é em torno de uns 2.000 por aí, até mais barata agora, porque agora já temos outros modelos, né? Essas aqui que são as que são mais utilizadas hoje em dia. Então a pessoa segura, né? Tem até pode segurar e também vai fazer a leitura do pé, né? E é portátil, tá? Então essa aqui é bem bacana. Essa aqui já não é tão portátil assim, porque é pesadinha também. E ela também vai segurar aqui, vai fazer essa análise e vai dizer aqui todas as informações. Bem interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.